Oi, pessoal. Na, eh, na aula passada, da semana passada, estávamos decompondo as palavras em seus elementos mórficos: radical, prefixo, sufixo, desinências, vogal temática, vogal e consoante de ligação. Enfim, todos os elementos mórficos que compõem uma palavra. Agora que nós já vimos todos esses elementos mórficos, vamos falar da formação das palavras. A gente tem aqui as palavras primitivas, que na realidade elas surgiram primeiro na língua portuguesa. Temos aqui a palavra pedra, a palavra ferro. Depois a gente vê na sequência as derivadas. As palavras derivadas, elas derivam das primitivas. No caso, pedreiro deriva de pedra, ferragem deriva de ferro. As palavras também, elas se apresentam, se classificam em simples e compostas. As palavras simples, elas apresentam apenas um radical. Por exemplo, a palavra guarda, a palavra chuva, a palavra beija, a palavra flor. São palavras simples por apresentarem apenas um radical. Temos as palavras compostas. A palavra guarda-chuva, a palavra beija-flor. A gente observa aqui que são palavras compostas por mais de um radical. Então, é importante dizer isso para vocês, porque é daqui que surge o processo de formação das palavras. Temos 3 grandes processos de formação. Temos a formação por derivação, formação por composição e hibridismo. Derivação e composição são os mais básicos. O hibridismo, na realidade, ele acontece sozinho, quando ele vai se unir a elementos mórficos, no caso, radicais e afixos, e a gente chama hibridismo porque é a formação de línguas diferentes. Então, para formar uma nova palavra, eu preciso de juntar, a gente chama formação híbrida. A gente vai juntar, né, mais de uma palavra, mais de um idioma, mais de uma língua, para formar aquela palavra. Por isso chama hibridismo. E às vezes a gente precisa de um dicionário especializado para saber se uma palavra é híbrida ou não. Na sequência, a gente observa aqui a derivação. A derivação ela pode ser derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. A gente tem a composição, a gente disse que a composição ela dá-se pela justaposição e aglutinação, e no caso do hibridismo, como eu falei anteriormente, ele é sozinho, tá? Agora a gente observa aqui, ó, prefixal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 processos de formação. Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva, imprópria, composição por justaposição e composição por aglutinação e o hibridismo. Então, são 9 processos de formação. A gente vai começar agora pelo processo de derivação prefixal. Esse processo ocorre quando colocamos um prefixo antes de uma palavra.
A gente tem aqui a palavra descontrole, que ela é formada pelo prefixo des, mais a palavra controle. Temos a palavra bicampeão, que é formada pelo prefixo bi, mais a palavra campeão. A gente observa que descontrole tem um significado e a palavra controle tem outro significado. E também a gente tem assim, a gente não tem como a gente saber e decorar todos os prefixos existentes. Existe uma lista imensa de prefixos e sufixos e a sua origem. No nosso livro, no capítulo 6, na página 136 a 138, a gente vai encontrar um quadro com todos os prefixos, significados, mas a gente não vai querer que o aluno vá lá e decore. Ali a gente vai ter como informação. Eu quero saber prefixo tal, origem tal, o que é que ele está significando. É óbvio que vai depender do contexto. Eu posso ter um prefixo, ele pode ter significados diferentes, vai depender da palavra, do contexto. E a gente também tem exemplos sobre isso. No caso aqui, eu coloquei um quadro, por exemplo, eu botei o prefixo des, a origem desse prefixo é latina. Esse prefixo, ele significa oposição e como significado eu botei a palavra desorientado. O prefixo de, ele é de origem grega, o significado dele é de duplicidade, como exemplo a palavra ditongo, né? Duas vogais, é formado por duas vogais, vogal e semivogal. Temos o prefixo in, é de origem latina, o significado movimento para dentro, e no caso aí o exemplo, a gente tem a palavra ingerir. No prefixo ré, a origem é latina, o significado, ele tem o significado de repetição, como exemplo, eu tenho a palavra refazer. No prefixo si, a origem é grega, o significado no sentido de companhia, e como exemplo, eu tenho a palavra sincronia. Isso aqui é o processo de derivação prefixal, quando o prefixo ele vem antes de uma palavra. Na sequência, temos aqui o processo de derivação sufixal. Ele ocorre quando colocamos um sufixo depois de uma palavra. Por exemplo, a palavra porteiro. Eu tenho a palavra, é formado pela palavra porta, mais o sufixo eiro. A palavra felizmente é formada pela palavra feliz, mais o sufixo mente. Eu coloquei um quadro aqui, onde a gente vai, tem aqui os exemplos de uns sufixos, tá? Por exemplo, sufixo ismo, formador de substantivos, exemplo, racismo. O sufixo aria, formador de substantivos, exemplo, a palavra padaria. Sufixo ado, formador de adjetivos, exemplo, a palavra animado. Sufixo eirão, ele é formador de aumentativos, exemplo, vozeirão. Sufixo isar, formador de verbos, exemplo, utilizar. Então, retomando, o processo de derivação sufixal, ele ocorre quando colocamos um sufixo depois de uma palavra. E temos também, na sequência, o processo de derivação prefixal e sufixal.
Processo de derivação prefixal. Eu coloquei aqui como exemplo controles. A palavra, faltou um S, descontrole, descontroles. Processo de derivação sufixal. Porta mais o sufixo ei. Porta, eu tenho porteiro, derivação sufixal, porte, né, o radical, mais o sufixo eiro. Por que a gente chama derivação prefixal e sufixal? Porque a gente tem o radical e eu vou ter um prefixo antes do radical e um sufixo após o radical. Na palavra infelizmente, eu tenho o radical feliz e eu tenho o prefixo in mais o sufixo mente. E aí eu tenho o processo de derivação prefixal e sufixal, porque eu tenho uma palavra formada por prefixo e sufixo, ou seja, afixos. A palavra deslealdade, eu tenho o prefixo des mais o radical e o sufixo dade. Então, juntando, eu tenho deslealdade. Também é uma palavra que ela possui prefixo e sufixos. A gente, hoje, na aula de hoje, a gente vai parar por aqui, tá? Para que a gente não tenha, assim, muitas informações, a gente vai retomar na aula seguinte e a gente vai concluir os processos de formação das palavras. Por hoje, a gente encerra nessa parte de derivação prefixal e sufixal, para que vocês não se confundam. Na aula seguinte, eu retomo e aí a gente conclui esses processos, ok? Dê uma estudadinha, eu espero que vocês tenham entendido. Amanhã a gente continua e aí a gente já tem uma atividade para a gente começar a exercitar esse conteúdo, ok?